Há um tipo de cansancio que não aparece em el corpo, aparece em la mente. Em essa sensação rara de mirar el relógio demasiadas vezes, de abrir el teléfono aunque sabes que não há nada novo, de sentir que a vida está passando, pero no contigo, e quizás eso es lo que mais duele. No trabalhar demasiado, no sofrer demasiado, se no esperar demasiado. Esperar é o mensagem. La resposta, la oportunidade. É o momento correto. Esperar sentir que por fim chegaste a algum lugar. Mientras tanto, vês pessoas anunciando compromissos, comprando coisas, sorrindo em fotos, hablando de sonhos cumpridos como se a vida hubiera sido sencilla para eles. E tu intentas alegrar-te. De verdade intentas. Pero há dias onde algo dentro de ti se rompe um pouco. Porque empiezas a sentir que todos avançam, menos tu, e lo piores que nadie nota esse dolor. Porque desde afuera pareces normal. Cumpres horários. Respondes mensagens. Haces pequenos comentários. Hasta sorris quando alguém te habla. Pero por dentro, há uma pergunta que não te deixa em paz. Que estou fazendo mal? Talvez nunca se lo dijiste a nadie. Pero há noches donde te quedas mirando el techo como se estuvieras esperando uma señal. Algo. Qualquer coisa. Uma confirmação de que tu vida não se quedou atrás. Porque esse é o verdadeiro peso de comparar-te com o tempo de outros. Empiezas a sentir que chegaste tarde a todo. Tarde ao amor. Tarde ao dinheiro. Tarde a entender quem eres. Tarde incluso para ser feliz. E pouco a pouco, sem dar-te conta, tua vida deixa de ser vivida. Empieza a ser perseguida. Corres detrás de metas que nem entendes. Te exiges demasiado. Intentas acelerar processos solo para não sentir-te detenido. Pero há algo estranho aí. Quanto mais corres, mais vazio te sentes. Como se estuvieras empujando na porta que todavia não foi construída. E aún assim sigues. Porque detener-te dá medo. Detener-te significa escuchar o silêncio. E é o silêncio. A vezes revela coisas que llevas anos evitando. Há pessoas que revisam redes sociais apenas despertam. No por costume. Por desesperação. Buscam provas de que a vida se está ocorrendo em algum lugar, aunque não está ocorrendo dentro de elas. E o eso cansa. Cansa muitíssimo ver gente mais jovem logrando coisas. Ver parejas felizes quando tu apenas consegues dormir tranquilo. Ver pessoas hablando de propósito, mientras tu solo intentas sobreviver la semana. Entonces empiezas a aprisionar-te. Te dizes coisas horríveis em silêncio. Deverias estar mais adelante. E tendrías que haver resuelto tu vida. Mira a todos que te passa, e quizás nadie escuches a voz. Pero tu sí, todos os dias. O curioso é que a maioria crê que o sofrimento viene por não conseguir algo. Pero não sempre. A vezes o sofrimento vem de tentar controlar o momento exato em que algo deve chegar. Como se a vida tivesse a obrigação de obedecer nossa ansiedade. E aí nasce a pelea. Uma pelea silenciosa. Contra o tempo. Queres que todo floresca a hora. Queres respostas imediatas. Queres certezas antes de caminhar. Pero a vida não funciona assim. Nunca funcionou. E coisas que maduram despacio. Pessoas também, aunque nadie publique essa parte. Uma fruta arrancada antes de tempo Nunca tiene o mesmo sabor. E talvez isso também ocorra contigo. Talvez has intentado convertir-te em alguém antes de entender realmente quem eres. Talvez corriste hacia relações que todavia não estavas listo para sostener. Talvez quisiste resultados, sem suportar o processo invisível que os construi. Porque há processos que nadie vê. Semilhas debaixo de la tierra.
raízes crescendo em silêncio, cambios internos que não podem apresurar-se. Pero vivimos em um mundo que recompensa o visível. Então empiezas a desconfiar de tudo o que todavia não apareceu. E aí nasce outra tristeza. A sensação de que nada está passando, aunque por dentro todo está movendo-se lentamente. Pensa em quantas vezes tentaste forçar conversações, forçar oportunidades, forçar versões de ti mesmo que pareciam mais aceitáveis, só para sentir que finalmente estavas avançando. E aún assim, A sensação de vazio seguia aí. Porque quizás o problema nunca foi a demora. Quizás foi a violência com la que tentavas escapar del presente. És um Nadi Tensênia. Nadi te disse que a ansiedade por el futuro pode destruir completamente a única parte de la vida que realmente existe. Este momento. É gente que vive esperando o dia importante. É o dia onde tudo cambia. Onde tudo melhora. Onde finalmente se sentem suficientes. Pero mientras esperam, ignoram anos inteiros de sua própria vida. Anos, como se fueram na sala de espera emocional. E um dia despertam cansados, sem entender por quê. Porque vivira se agota. Murcho, agota fingir paciência quando por dentro existe desesperação. Agota sentir que tu relógio interno está roto. Agota mirar ao redor Y que todos receberam um mapa, menos tu. E quizás por isso ultimamente te cuesta tanto descansar. Tu corpo se acuesta, pero tu mente sigue correndo. Pensando em meu futuro, comparando tempos, e tentando resolver a vida a las dos de la mañana, hasta que chegam na noite específica. Numa gran noite dramática. Solo uma de essas noites silenciosas onde o cansancio finalmente pesa mais que a resistência. O telefone já não distrai. A música já não ajuda. Nem sequer tens energia para seguir pensando demasiado. E por um instante, Te rindes no de la vida, de la pelea, e is aí onde algo cambia. Porque em meio de esse silêncio, aparece uma ideia estranha. Suave, quase incômoda. Como se hubiera estado esperando que deixaras de correr para poder alcançar-te. Talvez não estás sendo rechazado por la vida. Talvez estás sendo preparado. A la manhã seguinte, não ocorre nenhum milagro. Não aparece uma resposta. Não cambia sua conta bancária. Nadi toca a porta para dizer-lhe que a vida finalmente começou. Tudo sigue igual. E quizás por isso decide sair a caminhar, sem objetivo, sem música, sem tentar aproveitar o tempo. Solo caminhar. Algo que antes lhe parecia uma perda de tempo. El aire de la manhã todavia estava frio. Havia gente esperando autobuses, alguns mirando o celular com a mesma expressão cansada de sempre. Eu também hacía isso. Abria aplicações Automatic Payment, como se em qualquer segundo pudesse aparecer a notícia que cambiaria sua vida. Pero essa manhã deixou o telefone em el bolsillo. E ao princípio foi incômodo, porque quando o ruído desaparece, aparecem coisas que normalmente logras esconder. É o vazio. A ansiedade. Esse cansancio mental que llevas maquilando há meses. O anos. Camina sem rumo por calles que já conhecia. e aún assim, Parecem diferentes. Talvez porque por primeira vez em muito tempo não está pensando em chegar rápido a nenhum lugar. Então empieza a notar pequenas coisas. Um árbol viejo movendo-se com o vento. É o sonido da água correndo por uma alcantarilha aberta. Um perro dormido bago o sol. Um pájaro saltando de uma rama a outra sem nenhuma prisa. e é algo quase irritante em isso. La calma. Porque todo na natureza parece mover-se, sem desesperação. Nadi está apresurando as estações. Nenhum árvore se sente fracassado por crescer mais lento que outro. O rio não mira ao mar pensando: deveria haver chegado antes. Simplesmente sigue. E essa ideia lhe incomoda mais do que esperava,
porque de repente entende algo difícil de aceitar. A natureza nunca se desespera. Solo os humanos fazem isso. Solo nós outros vivimos peleando contra relógios invisíveis, inventando idades perfeitas para enamorar-se, para triunfar, para descobrir o propósito, para ser felizes. Como se existir tuviera fecha limite, e quizás sem dar-te conta. Has vivido assim também, medindo tu valor segundo o momento em que as coisas chegam. Se chega tarde, cientes que falaste. Se outra pessoa lo consigue antes, cientes que perdiste, então transformas a vida em uma competência silenciosa, aunque nadie te lo haya pedido. Mientras caminhava, El recordou quantas vezes intentou controlar tudo. El amor, el futuro, las respostas. A imagem que outros tinham de eu. Queria que tudo encajara rápido. Queria sentir-se seguro. Queria eliminar a incertidumbre. Pero quanto mais tentava controlar, mais ansiedade aparecia, porque é uma verdade incômoda que quase nadie acepta. Controlar demasiado. E usa outra forma de ter medo. Medo de esperar. Medo de não saber. Medo de descobrir que algumas coisas não obedecem nossa urgência. Há pessoas que revisam mensagens cada 5 minutos no porque são impacientes. Porque têm medo de não ser elegidas. Há pessoas que trabalham hasta agotar-se, no porque amem produzir, porque sentem que se detêm, perdem valor. Há pessoas obsessionadas com melhorar-se constantemente, pero en el fundo, solo estão tentando escapar de la sensação de não ser suficientes. Talvez tu também haces isso às vezes. Talvez nem sequer sabes descansar sem sentir culpa. El seguiu caminhando, e por primeira vez em muito tempo. Não estava tentando resolver sua vida mentalmente, só observava. E quanto mais observava, mais estranho se volvia tudo, porque a vida seguia ocorrendo perfeitamente, sem seu controle. O vento seguia soplando, a gente seguia cruzando cáliz, o cielo cambiava de color lentamente. Nada estava detenido, solo eu. Dentro de sua própria ansiedade. Então, recordou histórias que havia escutado anos atrás. Pessoas rechazadas dezenas de vezes antes de encontrar seu caminho. Artistas ignorados durante anos. Empresários quebrados antes de construir algo estável. Pessoas que encontraram amor justo depois de tentar de persegui-lo desesperadamente. E há algo curioso em isso. Muitas vezes, a vida parece empezar a fluir quando deixamos de agarrá-la com tanta força. Pero nadie habla de esa parte. Porque o mundo admira o controle, admira a quem sempre sabe que fazer, a quem parece ter respostas, a quem nunca duda, aunque por dentro esteja destruindo-se lentamente. Quizás por isso tanta gente está cansada. Não por trabalhar demasiado, sino por sostener uma versão rígida de si mesmos. Uma versão que necessita que tudo ocorra exatamente como lo planeou. E a vida rara vez hace isso. Há dias onde tudo avança. E há dias onde aparentemente nada sucede. Pero incluso em los dias silenciosos, algo se move. Aunque não puedas verlo todavia. Como raízes debaixo de la tierra. El se sentou em um banco viejo cerca de uns árvores. E por primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de distrair-se. Solo se quedou aí. Escuchando. Respirando. Mirando pessoas passar como se cada uma cargaram na batalha invisível. Porque quizás todos estão cansados de algo. Há quem está cansado de esperar. Há quem está cansado de fingir. Há quem está cansado de ser forte todo o tempo. E aún assim, seguem caminhando. Então se recordou outra ideia. Uma que antes lhe parecia absurda. Talvez a vida não existe que forces cada porta. Talvez existem momentos para atuar. E momentos para simplesmente permitir que as coisas madurem. Pero isso é difícil de aceitar. Porque esperar constantemente não se sente heróico. Não genera aplausos. Não impressiona a nadie. Desde afuera parece quietude.
aunque por dentro exista um processo enorme acontecendo. É o rio no empuja é o água. E aún assim, Liga ao mar. Essa imagem se quedou atrapada em sua cabeça, porque eu havia passado anos empujando todo. Conversações, relações, resultados, oportunidades. Como se a força pudesse acelerar destinos. Pero talvez algumas coisas só chegam quando deixam de ser perseguidas desde o medo. e no Isso não significa rendir-se. Não significa quedar-se imóvel esperando milagros. Significa outra coisa. Mover-se sem desespero. Actuar sem obsessão. Permitir que a vida respire também, porque há uma diferença entre construir algo e estrangulá-lo com ansiedade. O sol empezava a subir lentamente. A cidade seguia sendo ruído. Nada mágico havia cambiado. Pero dentro de eu, algo estava menos apertado. Como se depois de muito tempo, hubiera deixado de correr por alguns segundos. E em esse pequeno espaço de silêncio, Apareceu uma pergunta incômoda. Uma pergunta que não podia ignorar mais. Ipsilissime sofrimento vindo de tentar acelerar algo que todavia está crescendo. Durante anos creio que estava perdendo oportunidades. Essa era a sensação constante, como se a vida estivesse repartindo coisas buenas. E eu sempre chegara uns minutos tarde. Tarde para conhecer a certas pessoas. Tarde para aproveitar certas portas. Tarde incluso para convertir-se em alguém diferente. E quando mirava hacia atrás, todo parecia uma coleção de perdas. Relações que não funcionaram. Trabalhos que nunca responderam. Planos que morreram antes de empezar. Então se construiu uma ideia silenciosa dentro de si mesmo. Algo está mal comigo. Talvez tu também sentiste isso alguma vez. Essa impressão incômoda de ver como certas coisas simplesmente não permanecem. Pessoas que prometeram quedar-se desapareceram. Oportunidades que pareciam perfeitas e terminaram escapando. Momentos onde jurabas que a vida finalmente vai cambiar. E lo cambiou, e claro que dolhou. Porque quando algo não sai como esperabas, tu mente imediatamente transforma isso em rechazo. Pero há coisas que só hacen sentido. Muito depois. El começou a recordar certas histórias de sua própria vida. Pequenas cenas olvidadas. Conversações antigas. Mensagens guardados. Lugares onde alguma vez creio que seria feliz. E de repente entendi algo estranho. Algumas de las coisas que mais lo lastimaram também o salvaram. Recordou uma relação que em esse momento parecia perfeita. Eu estava obsessionado com hacerla funcionar. Hacía de todo para não perdê-la. Ignorava sinais. Se adaptava demasiado. Se abandonava um pouco mais cada semana. e aún assim, A relação terminou. Em aquele momento sentiu que o mundo se rompia. Passou noites inteiras pensando que poderia haver hecho diferente. Relendo mensais, imaginando cenários, e tentando encontrar o ponto exato onde tudo começou a morir, pero anos depois. Conseguiu ver algo que antes não podia. Se aquela relação hubiera continuado, eu habría desaparecido dentro de ela. Há amores que não chegam para quedar-se. Legam para mostrar-te quanto estás disposto a perder de ti mesmo, solo para não sentir abandono. Isso cambia muito as coisas, porque talvez no todo do que se foi era bueno para ti, talvez solo era familiar. E existe uma diferença enorme entre las duas coisas. Também recordou trabalhos que não conseguiu. Em aquele tempo se sentiu humilhado, insuficiente, atrasado. Veia outras pessoas avançando mientras ela tentava entender por que tudo parecia tão difícil. Pero mirando atrás, se houver entrado em alguns desses lugares,
Provavelmente habría terminado aún más vacío. Hay caminos que parecem oportunidades hasta que los vives. E isso é difícil de aceitar, porque normalmente só entendemos a proteção, muito depois do dolor. Em um momento do rechazo, nadie pensa, talvez este está me cuidando. Não. Em um momento do rechazo, só existe frustração. Existe ego herido. Comparação. Silencio. Existe essa sensação horrível de volver a casa fingindo normalidade, quando por dentro algo está desmoronando-se. Há pessoas que todavia sofrem por portas que nunca se abrirão. Pero quizá, Se hubieran aberto, habriam destruído partes de elas que todavia estavam frágeis. Isso quase nadie considera, porque pensamos que estamos preparados para tudo apenas lo desejamos. Pero querer uma coisa e sostenerla são coisas completamente diferentes. Talvez a vida não estava dizendo nu, talvez estava dizendo todavia nu. E honestamente, isso pode ser mais difícil de suportar, porque o nu ao menos termina algo. Pero o todavia nu te obriga a conviver com a incertidumbre. E os seres humanos quase nunca sabem fazer isso. Queremos garantias, respostas, definições rápidas. Pero a vida cambia silenciosamente. Mientras tu crees que nada ocorre, algo em ti está aprendendo, aunque seja lentamente. Há versões tuas que há 2 anos não habriam sabido cuidar do que hoje desejas tanto. No porque fueras malo. Solo imaduro emocionalmente. Cansado. Confuso. Desesperado por validação. E pessoas desesperadas muitas vezes destruem exatamente aquilo que mais querem conservar. Eu começou a perceber isso em pequenos detalhes. Em como antes necessitava aprovação constante. Em como confundia amor com atenção. Em como tentava acelerar intimidades porque tinha medo de ser olvidado. Tudo era urgência. Urgência de sentir-se elegido. Urgência de chegar. Urgência de finalmente descansar. Pero o descanso nunca venia. Porque não existe paz enquanto você trata a vida como uma corrida emocional. Uma noite, mientras organizava coisas viejas, encontrou conversações antigas. Mensagens de pessoas que alguma vez significaram muitíssimo. E algo raro ocorreu. Por primeira vez, nos sentiu ganas de volver atrás. Nos sentiu aquela nostalgia desesperada. Solo silencio. Como quando uma cicatriz deixa de doler ao tocá-la. E isso o assustou um pouco, porque entendiu quanto tempo havia passado tentando recuperar coisas que já não combinavam com quem se estava convertendo. Há pessoas que seguem perseguindo versões antigas de si mesmas, versões mais ingênuas, mas aceptadas, mas admiradas. Pero crescer também significa suportar certos finais, aunque duela. Pouco a pouco, eu deixou de ser a pergunta que havia repetido durante anos. Por que tarda tanto? Porque finalmente entendeu que essa pergunta nascia de la pelea, de la ideia de que a vida estava atrasada. E talvez não estava. Talvez eu solo queria controlar um ritmo que nunca estuvo bajo su controle. Então outra pergunta começou a aparecer, mais tranquila, mais honesta, mais incômoda também. Quem está tentando ensinar-me este tempo? E a resposta não vino de imediato. Não apareceu como uma frase mágica. Vino em pequenos momentos. Em la paciência que antes não tinha. Em los limites que finalmente aprendeu a colocar. Em la capacidade de quedar-se solo sem sentir que estava sendo abandonado. Vino em silencios, porque talvez isso es madurar. Deixar de exigir que todo llegue rápido
e empezar a observar que te estás convertindo mientras esperas, aunque o processo sea lento, aunque todavia haya dias difíceis. E se? Todavia existiam momentos de ansiedade. Todavia havia manhãs onde comparar-se parecia inevitável. Não se transformou em alguém iluminado de um dia para outro. Há heridas que diminuem despacio, pero algo essencial havia cambiado. Já não sentia que a vida estava contra ele. E isso aliviou um peso que levava há anos. Porque quando deixas de interpretar cada atraso como castigo, empiezas a respirar diferente. Empiezas a entender que algumas coisas não chegaram antes, porque tu todavia estavas aprendendo a sostê-las sem destruir-te. E talvez o que é para ti também está caminhando lentamente hacia ti, atravessando seus próprios processos, seu próprio tempo, suas próprias demoras invisíveis. Então entendeu algo que nunca havia entendido de verdade. A paz não aparece quando controlas a vida. A paz aparece quando deixas de pelear com o ritmo de ela. A vida del protagonista não cambia de repente. Não há um giro dramático. Não há música épica. Nadie aparece para dizer-lhe que finalmente ganhou. Nada disso ocorre. Os problemas seguem aí. As contas seguem ergando. Os dias seguem sendo, em muitos momentos, comuns. Pero algo quase invisível empieza a mover-se. Durante anos, creio que cambiar a vida era uma questão de intensidade. Hacer mais, forçar mais. Correr mais rápido que sua própria ansiedade. Como se a pressão interna pudesse acelerar o destino. Pero agora, empieza a ser algo diferente. Algo que ao princípio nem sequer parece um câmbio. Solo deixa de lutar todo o tempo. Deixa de comparar-se. Já não abre redes sociais como quem se mide em silêncio contra os demais. Já não converte cada vida ajena em uma prueba contra a sua. Empieza a ver algo simples. Cada pessoa está em um tempo distinto. E isso, por primeira vez, não lhe parece uma ameaça. Deixa de perseguir desesperadamente. Não abandona seus sonhos, pero deixa de agarrá-los com medo. Antes sentia que se não corria, perdia. Agora empieza a sentir que correr todo o tempo era justamente o que o alejava de si mesmo. Deixa de mendigar atenção, não em um ato dramático, não como uma decisão grandiosa, sino em pequenas coisas. Não responde por ansiedade. Não insiste onde não há reciprocidade. Não se explica onde já não é necessário explicar-se. E isso? Ao princípio, duele, porque o silêncio expõe todo o que antes se tapava com o movimento. Deixa de obsessionar-se com o futuro. Não porque haya perdido ambição, sino porque empieza a notar algo estranho. Quando o futuro se volve uma urgência constante, o presente desaparece. Idle sem presente. Não há nada que construir realmente. E então? Algo curioso empieza a ocorrer. Não de imediato, não de forma espetacular, pero sim de maneira consistente. A vida empieza a responder diferente. Conoce pessoas que não necessita perseguir. Relações que não nascem desde a ansiedade, sino desde a naturalidade. Pessoas que não lo hacen dudar de si mesmo, que não lo obligam a encoger-se para ser aceitado. E isso lo desconcerta mais que o rechazo, porque não estava acostumado ao simples. Aparecem oportunidades, pequenas ao princípio, quase insignificantes, pero reais. Não porque eu haya cambiado o mundo exterior, sino porque deixou de interferir constantemente em seu próprio caminho. E a claridade chega de uma forma estranha, não como na resposta definitiva, sino como na ausência de ruído. Como se por dentro alguém hubiera bajado o volume de uma guerra que levava anos ativa. Ela empieza a notar algo que nunca havia entendido del todo. Quando deixas de empujar a vida com desesperação, a vida deixa de resistir-se contigo. Não porque antes estuviera em tu contra, sino porque tu estavas em contra de todo, incluso de ti mesmo.
Um dia, sentado em silêncio, recuerda algo que havia leído há tempo. Uma ideia del tal que antes lhe parecia solo poética. Agora la siente en el cuerpo. Quem confia em el tempo natural de las coisas, vive sem guerra dentro do coração. E por primeira vez, Essa frase não suena bonita, suena verdadeira, porque empieza a entender que não se trata de rendir-se. Não se trata de deixar de actuar. Se trata de deixar de convertir cada instante em uma batalha. Actuar sem ansiedade. Mover-se sem medo. Elegir sem urgência. Como se a vida deixara de ser um inimigo invisível e se volver um fluxo em el que também podes descansar. E em esse novo ritmo. Coisas pequenas empiezam a ter outro peso. Um café tomado sem prisa. Uma conversação sem necessidade de impressionar. Um passeio sem destino. Momentos simples. Que antes não existiam porque sempre havia algo mais importante perseguindo-lo dentro de sua mente. Então ocorre algo sutil, no externo, interno. A sensação de estar atrasado empieza a perder força. Não desaparece por completo, pero já não manda, já não decide por ela. E aí, em esse espaço mais silencioso, empieza a compreender algo que cambia todo o que havia criado hasta agora, que muitas de las coisas que não chegaram antes não estavam cerradas. Solo não era o momento em que eu podia recebê-las sem romper-se. Porque há portas que não se abrem com força. Se abrem com preparação, com maduração invisível, com processos que nadie aplaude, com versões internas que solo o tempo pode construir. E, de repente, A ideia del atraso empieza a dissolver-se. Já não parece um castigo. Empieza a parecer um ajuste silencioso, um alinhamento que não se pode forçar. E ele então lo entende, no como pensamento, como sensação. profunda, simples, incomodamente tranquila. O que tanto queria não estava huyendo de El, só estava movendo-se em seu próprio ritmo. E El, por fim, havia deixado de correr detrás de isso como se estivera perdido. Uma noite qualquer, sem nada especial ocorrendo afuera, se sienta cerca de la ventana. Não está buscando respostas, não está tentando resolver sua vida, só está aí, respirando, presente. E por primeira vez em muito tempo, não sente que está sendo deixado atrás, sente algo distinto. Como se a vida não hubiera estado esperando-lo a El, pero tampouco hubiera deixado de caminhar hacia El. Porque algumas coisas não se fuerzam, se permitem, se atraviesam, se maduram. E em esse silêncio final, uma compreensão se assenta sem ruído. Algumas portas não estavam cerradas, só estava esperando tu momento correto. e quizás, O que tanto desejas também ha estado caminhando hacia ti todo este tempo, sem prisa, sem violência, sem necessidade de ser forçado.